Os dois ali, ó, de bico molhado. Ó, Tudo bem? Quer uns aqui? Fala, meu povo, tudo bem? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Estamos hoje aqui fazendo um breve relato do que foi a nossa viagem para Portugal. A ideia é conversar sobre vários tópicos, talvez eu coloque ele em vídeos separados. E vamos conversar um pouquinho sobre essa viagem. Eu acho que é bem interessante a gente relatar quais foram nossas experiências, de como as coisas aconteceram, as nossas percepções em relação a Portugal e como aconteceu essa viagem que durou 15 dias, né? 15 dias que ficamos lá em Portugal. O primeiro tópico que a gente vai abordar é em relação à diferença entre as expectativas e a realidade que nós encontramos em Portugal. Eu já havia passado em Portugal em 2018, no verão, e essa viagem ela foi feita para que, principalmente, a minha família conhecesse Portugal no inverno. A nossa intenção é fazer uma mudança para Portugal e um dos aspectos bastante importantes para nós é a questão do frio. Óbvio que nós temos muito conhecimento em relação ao frio de Portugal, que é um frio bastante mais ameno em relação ao resto da Europa, mas a Denise, a minha esposa, ela sofre de lúpus, então a gente resolveu ir para lá justamente no inverno, na parte mais fria, na época mais fria de Portugal, para ver como é que é a adaptação da Denise lá em Portugal. Então, eu queria assim, a minha perspectiva em relação a Portugal foi que eu fui lá no verão, e o verão foi uma época muito boa que eu estive lá numa época em que estava bastante calor. A época que eu estive lá em 2018 fez um calor razoável, assim, bastante aceitável, mas teve alguns dias que fez mais de 40 graus. Eu passei 2 dias, um dia no Porto e um dia em Setúbal, quando as temperaturas passaram os 40 graus. E foi bastante complicado, porque nos locais que eu estava não tinha ar-condicionado para o frio, para gelar, para deixar mais agradável a questão térmica do calor. Mas foram 2 dias só, e agora quando eu retornei no inverno, eu tinha expectativa que o inverno fosse bastante rigoroso. Nós somos do estado do Rio Grande do Sul, onde as estações elas são bem definidas. O nosso inverno faz frio, mas ele é um frio intermitente. Na verdade, acontecem alguns dias com bastante frio e logo depois digamos assim, tem algumas semanas em que as temperaturas aumentam. Isso é bastante prejudicial para quem vive no sul, principalmente para quem tem problemas respiratórios, alérgicos. Essas mudanças de temperaturas são muito ruins. Por isso a minha expectativa em relação a Portugal era ver se existia alguma diferença em relação ao nosso frio. Então o frio do Rio Grande do Sul ele tem essa característica de ser frio, úmido e de ter uma variação térmica muito grande dentro do mês ou dentro de uma semana. E quando eu cheguei agora lá em Portugal para sentir o frio, nós chegamos no dia mais frio do mês de janeiro. Foi o que nos relataram o pessoal que mora lá. Nós chegamos do dia 18 para o dia 19 e realmente aquele dia que nós chegamos estava mais frio, né? Mas logo depois as temperaturas elas ficaram mais amenas, mais tranquilas e nós também fomos nos adaptando aos poucos ao frio. Mas uma coisa que eu logo percebi, a diferença entre o nosso frio do estado do Rio Grande do Sul e o frio de Portugal, é que em Portugal o frio ele é um pouco mais constante. Existia uma variação um pouco, assim, uma variação de temperatura entre os dias, mas nada muito, uma mudança muito bruta. A variação era, um dia fez no máximo 14 graus, daqui a 2, 3 dias a máxima subiu para 18, 19, acho que nós pegamos até 18, 19, até 20, perto de 20 graus na máxima, mas essa variação eu não achei muito grande. Em relação à adaptação, eu particularmente eu gosto mais do frio do que do calor. Eu me senti muito bem nas cidades que nós estávamos e eu acho que para mim o inverno que nós encontramos lá em Portugal não foi nada absurdo em relação àquilo que eu já conhecia. O que eu achei surpreendente, assim, que para mim é uma coisa muito boa, é não ter uma variação muito grande de temperatura. Isso me fez me sentir muito bem. Nós fomos às lojas e compramos algumas roupas mais adequadas ao inverno de Portugal ou da Europa, né? Principalmente a parte térmica, né? Parte de roupas de baixo, térmicas.
E a gente comprou na Decathlon, inclusive tem vídeos relatando as nossas compras lá. E eu acho que alguns dias eu usei essas roupas térmicas, mas na maioria dos dias eu não precisei usá-las, até porque eu sou bastante calorento. Então essa foi basicamente a perspectiva que eu tinha e a realidade que eu encontrei em Portugal em relação à questão do frio. O resto eu já conhecia Portugal, nada mudou muito, as outras questões que eu já conhecia elas se mantinham constantes. E outra coisa importante que eu acho que em Portugal e na Europa existe bastante é a questão da estabilidade das coisas, estabilidade dos preços, estabilidade da segurança. Então, essa foi mais ou menos o que eu tive de perspectiva em relação à expectativa que eu tive em relação ao inverno de Portugal e a realidade que eu encontrei lá. Então, para mim, a questão do clima, eu tinha uma expectativa de passar um bocado de frio, mas no fim, essa estabilidade no dia, intraday, assim, de ter não ter oscilações fortes, que nem no Rio Grande do Sul a gente tem muito disso. A gente começa o dia frio, abre o sol, daí já dá um calorão, de tarde tu já está passando calor, de noite tu já passa frio de novo. Então no mesmo dia tu tem variações climáticas muito pesadas, né? E lá não, lá tu começa o dia 14, depois vai subindo um pouquinho com o sol e se mantém uma diferença de 5 a 6 graus. Então, para mim, essa estabilidade diária, o teu corpo ele se acostuma, ele fica mais tranquilo, assim, né? Diferente no sul, que a gente tem essa oscilação maior, né? É mais volátil, né? A temperatura. A questão também das roupas, né? Então, se tu tá... São para mim, três elementos climáticos, né? A estabilidade durante o dia, que as variações não são muito grandes, então isso já é uma coisa boa, né? Outra, tu tá bem vestido, porque eu usava uma camisa térmica e um casaco, pronto, não precisa mais que isso, né? Então isso já ajuda bastante também, tu se acostuma a usar, não é uma roupa pesada, que nem no sul a gente tem que colocar, a gente na verdade não tem roupas pro clima específico, né? A gente bota, é uma roupa fina, depois bota uma lã, já bota casaco, quando vê que tu tá um bonecão assim, né? Ali não, tu bota uma camisa térmica e um casaco, pronto, já pode sair na rua tranquilo, né? E a terceira seria o lugar tá preparado para o frio, né? Que nem ter vidro duplo, ter ar-condicionado, o chão não ser piso frio também. Eu acho que esses três pontos, tendo uma boa roupa e essa adaptação é questão de tempo, né? Questão de dias ali tu já tá acostumado com essa pouca variação climática, e o lugar é muito importante. Acho que o fundamental é onde tu vai comprar a casa, se tu vai se adaptar ao lugar, tá preparado para colocar vidro duplo, um piso bom, ar-condicionado. Acho que seria isso aí. E a perspectiva que tu teve foi muito diferente o que tu achou lá, não? Ou foi mais ou menos aquilo que tu estava pensando que tu ia de clima eu pensei que seria mais frio, assim. Pensei que, nossa, a gente pensa na Europa, claro, Portugal, assim, que é frio. Mas no inverno, a gente estava indo no inverno, então tu tem aquela coisa de inverno ser frio, nem não. Para mim foi bem tranquilo, assim. Levei até roupa que eu nem usei, né? Tem casaco ali que eu nem cheguei a usar, né? Foi tranquilo. Muito bem. E a dona Denise? Pois eu achei que eu ia morrer de frio. Achei que ia morrer de frio mesmo, porque eu já tive relatos, né, do ano passado de uma amiga que tinha ido para virada, né, do ano, passar em Lisboa, e ela me relatou que tiritava assim, de frio dentro do apartamento onde ela estava. E aí eu disse, tá, mas não pode ser assim também dentro de casa? Dela assim, sim, ficava agasalhada de casaco e morria de frio. Daí eu até comentei com o Silvério, né, antes de ir, sobre isso, e ele dizia, vai ver, a casa não era preparada. Eu ficava pensando, como assim a casa não é preparada, né? Mas vendo, né, tu chegando lá e passando por várias casas, assim como nós passamos por várias cidades e apartamentos, a gente acabou encontrando isso, né? Apartamentos mais preparados para o frio e outros menos. Então é bem essa questão que o Lucas levantou, né? A casa estar preparada, né, adequada para receber o inverno e o verão, enfim, e tu ter as roupas adequadas, porque logo nós chegamos lá, no primeiro dia nós fomos a Decathlon, compramos, né, as roupas,
E foi, para mim, foi mais que suficiente para eles. Então, eles que são mais calorentos, nem pouco usaram. Agora eu e a Júlia usamos tranquilamente. E são roupas, como diz o Lucas, né? Preparadas, são adequadas, são térmicas. Então, tu usa pouca roupa, né? Uma camisetinha, uma outra blusa, bota um mais sharp, nem precisava ser coisas pesadas, com lã, né? As mantas, né? E tu tava bem protegido. As próprias jaquetas são leves, tu coloca e tu te sente bem. Aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, eu me sinto muito mal, porque eu, além de ficar entrochada de roupa, porque nós temos essa variação de temperatura que o Lucas mencionou muito bem, durante, não só, como o Silvério falou, durante a semana ou o mês, nós temos durante o dia uma variação muito brusca de temperatura. Então, tu te prepara para sair de manhã cedo, para o serviço, para a escola, tu te entrocha, parece um robozinho, tu não consegue nem te mexer. E aí, ao passar da manhã, até chegar ao ponto, assim, no meio-dia, tu já tirou um monte de roupa, porque aí tu já tá com o sol bem alto e já esquentou. E daqui a pouco tu já começa à tarde, e no finalzinho da tarde tu já tá te entrochando de novo. Então a gente chama aqui, a gente mexe em Porto Alegre, né? Que é o efeito cebola, porque tu vai tirando, depois coloca. E aí tu fica se sentindo um robozinho, tu até te sente mal para fazer as coisas, né? Lidar com as coisas no dia a dia. Então, isso é uma questão que eu vejo muito assim, como o Silvério é muito calorento, às vezes eu digo assim, mas tu vai sair só com isso de roupa? Ele assim, vou! E eu fico lá botando roupa. Enquanto lá em Portugal, isso não acontecia. Eu coloquei até muito pouca roupa, né? Eu esperava sentir muito, mas muito frio mesmo, confesso. E foi muito bom, muito tranquilo, assim, os dias que eu senti um pouco mais de frio, até as mãos, assim, né, que eu tenho um problema de circulação, as pontas do dedo não ficaram tão pretas, tão cianóticas, quanto fico aqui em Porto Alegre. E também passamos 3 ou 4 dias na volta em Póvoa do Varzim, e pegamos dias muito chuvosos, né? Foram dias bem úmidos, que aqui em Porto Alegre também a gente tem, né? Isso, o nosso inverno é muito úmido, como diz o Silvério, bem prejudicial para quem tem problemas respiratórios, né? E aí só realmente o que eu senti lá naquele apartamento, assim, nesses dias úmidos lá, foi a questão mesmo do dia a dia, de tu secar roupa, né? Mas frio eu não senti. Não, era aquela chuvinha que a gente diz, uma chuvinha de molhar bobo, assim, sabe? E eu fiquei bem tranquila. E quanto aos problemas respiratórios que eu mencionei, assim, eu até entrando um pouco na questão de medicamentos, né? Eu tinha preparado uma farmacinha básica, né? Medicamentos que eu e a Júlia usamos. E porque a Júlia tem problema respiratório, né? Ela faz tratamento para bronquiolite, né? Para asma. E eu levei todas as bombinhas, tudo que ela usa aqui, né? O que ela usaria. E foi super tranquilo, não precisei usar nada com ela. Um dia que ela se queixou de dor de cabeça, eu também senti dor de cabeça, mas eu não sei te dizer assim, acho não, que naquele certo. dia todo mundo, eu não sei o porquê, coisa... aquele dia a gente todos sentiram muita dor de cabeça. E não sei se era cansaço... Ou até alguma coisa da alimentação mesmo, né? Foi um dia bem atípico, né? Mas eu acho que foi aquele dia também que a gente viajou bastante, né? A gente saiu de Setúbal e foi para Póvoa do Varzim, né? E aí... rodou, a gente rodou. Então daí de repente aquele dia ela se queixou de dor de cabeça, eu tive que dar uma medicação. Aliás, todos tomaram medicação para dor de cabeça. Mas de resto, assim, do frio, basicamente isso que tem a se falar, né? A casa bem adequada para receber o frio, tu ter roupas adequadas e a adaptação tranquila, é o tempo que vai dizer. Então o frio para ti não foi um grande problema? Não foi. Até indo para Serra da Estrela com neve, não foi um grande problema. Tava muito bom lá, Daí lá chegou perto de 0, né? Exatamente. Lá em cima tava 2, tava 1 ou 2, né? Mas a gente estava bem agasalhado, né? Sim, estava bem agasalhado. O importante foi, eu acho que uma das grandes máximas em relação à questão de temperatura
é que não existe tempo ruim, existe pessoa mal agasalhada, né? Porque muitas vezes tu tá num lugar que nem tá tão frio assim, mas se você não tá bem agasalhado, não tá com a roupa adequada, você acaba sofrendo. Mesmo no calor, quando você tá num local que é muito quente e você não tá com roupas leves, tu também sofre bastante, né? E a questão também, assim, vamos falar assim das pessoas mais velhas que sentem mais frio, né? Ou quem tem problema de articulação, enfim. Eu tenho problema, né, nas minhas articulações, tenho prótese e na minha perna. E quando eu sinto muito frio em Porto Alegre, tem dias assim que parece que atrofia tudo, porque é muita dor nos ossos. E lá eu não senti essa dor. Eu não sei se é justamente pelo peso, assim, por ser muito úmido, né, no Rio Grande do Sul, assim, em Porto Alegre, principalmente. Eu não sei explicar, assim, cientificamente o que acontece, mas existe uma diferença, porque eu não senti tantas dores nas pernas e no corpo, apesar, né, de ter até praticado caminhadas e ter me esforçado bastante, né, nesse período, mas não pelo frio, não senti, eu senti uma diferença de estar em Porto Alegre no inverno e lá. Consideramos então que, em relação ao aspecto da experiência de frio, não é um empecilho para a gente morar lá. Não é um empecilho. Até porque eu acho que depois, quando passa essa época mais de inverno e chega a primavera, tudo muda lá, né? Eu estive lá no verão, as coisas mudam e mesmo o calor de lá não é um calor tão sufocante quanto o calor que a gente sente em Porto Alegre. Porto Alegre, apesar de ter bastante frio no inverno, no verão é abafado também e muito quente, um quente úmido, né? Isso tem explicação, porque o nosso clima é um clima subtropical úmido. Então, a sensação, muitas vezes, que coloca a umidade, o calor, transforma isso numa sensação muito ruim, né? Então, eu me sinto muito bem na Europa em geral. Não só em Portugal, quando eu estive também na Inglaterra, apesar de ser muito frio, eu me senti muito bem lá. Inclusive, até a Denise, quando nós estávamos lá em setembro, né? Isso. Agosto, né? Agosto, setembro, quando já está terminando o verão, começa já o outono, e a Denise também não sentiu muito frio lá. Uma outra coisa que me chamou a atenção, mas isso já tinha me chamado a atenção em Londres, né, na outra oportunidade que eu tive de viajar, da facilidade que as mães têm de sair à rua com seus filhos pequenos. Quando eu digo pequenos de carrinho, né? Menos de 1 ano, enfim, 2 anos que usam bastante o carrinho. Nós passeando lá por Póvoa do Varzim, que estava chovendo, passeando de carro, né? E nós vimos não uma, mas várias mães que, né, estavam, de repente, tinham necessidade de sair, mas enfim, parecia uma coisa muito corriqueira. Elas saindo, carregando seus carrinhos, né, com seus filhos, com uma proteção plástica, né? Então, é o que a gente volta a falar, né? A criança está bem agasalhada, está bem protegida naquele carrinho, então é mais fácil de tu sair, te deslocar de uma cidade, de um lugar para o outro, mesmo com um tempo tão ruim, né? Porque é um dia chuvoso, tu sair com uma criança na rua. Isso é bem difícil, é complicado aqui no Brasil. Tu vê pegando mochila, pegando sombrinha, com o filho no colo, subindo no ônibus, é complicado. E lá com normalidade, tu vê que as coisas andam com uma normalidade que é do cotidiano deles. Então isso é mais um ponto assim que eu vi em questão à temperatura, ao ambiente, né, que eles vivem. No caso, não é um empecilho, né? Elas não deixam de fazer as coisas delas por causa que tá chovendo, né? Exatamente. Eles dão um jeito e seguem a vida normalmente. Né? Na verdade, nós também, né? A gente dá um jeito, né? A gente precisa sair, se deslocar. Só que não tem essa praticidade, essa facilidade, né? Que tu acaba encontrando lá. Então, esse é o tópico que nós estamos falando em relação às expectativas, em relação ao clima. Eu acho que a experiência foi positiva, né? Muito positiva. Porque eu acredito assim, no meu caso, né?
o Silvério sempre veio de lá relatando e tinha expectativas diferentes de mim, né? E eu que tinha todo esse receio, no caso, né, do inverno. Então, para mim, foi muito importante ter ido lá, vivenciado, né, ter essa experiência para poder falar, né, como é o inverno e como eu me senti lá, né? Então, para mim foi muito importante. Muito bem, então esse é o primeiro tópico que a gente está abordando em relação à nossa viagem. Lembrando que nós vamos fazer uma conversa sobre vários tópicos e que a gente vai disponibilizar isso pouco a pouco, até porque para que os vídeos não fiquem tão longos, né, a gente vai tentar passar isso tópico por tópico. Obrigado por assistir esse vídeo. Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Muito obrigado pela participação da minha família. Eu acho que é muito importante, quando se pensa em fazer uma mudança, a gente conseguir fazer com que todos enxerguem ou consigam se adequar ou ter experiências que possam ajudar na decisão que a gente precisa tomar. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.